Olha só, a Vara da Infância e da Juventude de São Paulo determinou que todas as crianças e adolescentes que estudam em regime de internato do grupo católico conservador Arautos do Evangelho voltem para suas casas até o próximo dia 1º de julho. A decisão foi dada numa ação movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na qual ex-alunos denunciam a instituição religiosa por casos de tortura, assédios, estupros e humilhações. Lívia Uchida, 27 anos. Caiu de uma altura de 4 andares e teve morte instantânea. Ela era uma das internas de uma das unidades dos Arautos do Evangelho, grupo radical ligado à Igreja Católica. O caso aconteceu em 2016. O inquérito foi arquivado como acidente. Mas essa conclusão não convence nem a mãe da jovem e nem o órgão de direitos humanos que acompanha o caso. Houve um vídeo onde foi gravada essa queda e esse vídeo eles apagaram o vídeo. Há fortes suspeitas de que a morte da Lívia se constituiu como uma prática de homicídio. Ela não caiu, ela foi empurrada. Com base em relatos de tortura, grade curricular adulterada e privação de contato com familiares, a Defensoria Pública Paulista entrou com uma ação judicial a qual tivemos acesso com exclusividade, pedindo providências. Aqui funciona a principal sede dos Arautos do Evangelho no Brasil. Fica em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Neste local, estudam alunos em regime de internato, mas a Justiça decidiu que esses lugares não podem receber matrículas de novos alunos. E mais, precisam mandar de volta para casa todos os internos até o fim do semestre. A medida trouxe à tona novos relatos de lembranças traumatizantes. Muitas penitências que existem lá dentro, muita tortura, humilhações, e isso é 24 horas. Racismo. Pode chamar esse de preto porque é isso que ele é. Sempre que chamavam alguém de preto era para ser de forma ofensiva. Abusos psicológicos. Ele volta daquela maneira agressivo, daquela maneira rebelde, você fica muito preocupada. E tudo isso em nome da fé. Estou morrendo de saudade da minha filha. Estou sofrendo, mas eu não vou. Porque eu sei que eles vão usar isso de forma maliciosa. Alex Ribeiro de Lima ingressou nos Arautos do Evangelho com 15 anos de idade. Eles assim te obrigam constantemente você a servir principalmente o superior. E a pessoa que não segue esse caminho, ela passa a ser um rejeitado, né? Até eles falam, um filho das trevas. Segundo ele, os jovens eram ensinados a odiar o pai e a mãe. E quem insistisse em ter contato com a família era visto como traidor. Abraçar o pai e a mãe era proibido, era vergonhoso, porque lá você tem que substituir o seu pai e a sua mãe pelo João Cladias, pela Lucília e pelo Plínio. E ai daquela pessoa, né, que não tiver essa devoção a esses três. O grupo Arautos do Evangelho foi fundado em 1999 por João Cladias, braço direito de Plínio Corrêa de Oliveira, que já comandou outra sociedade católica conservadora, a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Dona Lucília é mãe de Plínio. Juntos, os três são vistos dentro da instituição como a nova Santíssima Trindade. Lucília é Nossa Senhora, Plínio é Deus, João Clá é Jesus. Seu quarto só podia ter foto ou do João Cladias, ou do Plínio,
ou então da Lucília. Se você tivesse foto da sua mãe e do seu pai, você já até deveria pagar uma penitência. Esse outro ex-interno que não quer ser identificado confessa que já até pensou em matar os pais. Aí se eles morrerem, vai ser melhor pra mim. Eu pensei isso, já. Carla se lembra da sensação de ouvir da própria filha, interna da instituição, que a jovem não quer mais receber ligações da mãe. Eles criaram um ódio horrível, não só de mim, mas de todas as mães. E algumas ainda acreditam que isso não vai acontecer com elas, mas vai. Repita! A filha de Carla é quem aparece nesse ritual de exorcismo. A jovem está diante de João Clá Dias e apanha. Os outros jovens vibram com as agressões. Segundo relatos, o ritual foi praticado para expulsar uma possível entidade que teria tomado conta do corpo da jovem. Eu quero fazer voto de castidade. Eu quero fazer voto de obediência. Eu quero fazer voto de pobreza. A João Clá Dias, obediência a João Clá Dias, voto de pobreza, tudo isso no nome dele. Depois de ver imagens como essas, Patrícia, mãe de um ex-interno, resgatou um filho de 14 anos em um dos colégios da associação em São Paulo. A primeira noite foi horrível, até que aos poucos ele foi entendendo que eu não iria desistir dele e que eu não iria permitir que ele voltasse para aquele lugar. Zélia não conseguiu resgatar a filha a tempo. A jovem morreu em 2016, depois de cair da janela de um castelo da Associação Católica, também em São Paulo. A mãe acha impossível ter sido um mero acidente. É uma janela grande, uma janela tipo de igreja, tem um parapeito muito grande e ela cair dali teria que ser de outra maneira, mas não limpando a janela. Ainda assim, em 2018, o caso foi arquivado porque, de acordo com o juiz, as circunstâncias não sugerem homicídio. O que chama a atenção é que, desde o ocorrido, a imagem da jovem é cultuada pelos internos dos Arautos do Evangelho. Um ano depois, eles já andavam com aquelas fotos da menina, fotos dela dentro do caixão, imagens, medalhinhas. Fomos até a sede da instituição onde a jovem morreu. Lá, encontramos uma loja de artigos religiosos e imagens dela, vendidas ao lado das fotos de João Clá, de Plínio e de Lucília. Ela é bem jovem. Ela faleceu recente, faz 7 anos que ela faleceu. E ela também está em processo de canonização? Não tanto quanto eles, mas também, né? Acompanhamos no mesmo local uma missa onde o padre defendeu a instituição das denúncias que vêm surgindo desde 2017. Sempre que há uma mentira contra a Igreja Católica, lembrem-se, isso está por detrás. Interesses humanos estão por detrás. A partir das denúncias de assédio sexual, abuso psicológico, alienação parental, exorcismos irregulares e culto à personalidade dos fundadores, a Associação Arautos do Evangelho passou então para a tutela do Vaticano em 2019. João Clá Dias renunciou ao comando do grupo e o tutor escolhido pelo Papa Francisco é o cardeal Raimundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida. Procurada, a Associação dos Arautos do Evangelho afirma que a divulgação por parte da mídia das acusações à instituição tem caráter sensacionalista e que os fatos serão esclarecidos frente ao Poder Judiciário. Sobre a morte de Lívia, a associação alega que o caso
foi submetido à perícia forense que constatou uma queda acidental. Além disso, os arautos dizem que a eventual divulgação de material devocional da jovem não é uma diretriz da entidade, e sim uma expressão espontânea daqueles que a admiram. Já para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o internato faz com que as crianças e adolescentes tenham perda progressiva da identidade e que existe um processo de doutrinação de modo a criarem irrestrita dependência emocional de João Clá, o fundador da instituição. Impulsionar o CONDEP a apurar não a questão religiosa, o credo, mas o cometimento das violações de direitos humanos dos integrantes dos Arautos do Evangelho. Procuramos o Ministério Público de São Paulo para saber o andamento dessas investigações. Em nota, o MPSP alega que, como o processo segue em segredo de justiça, não pode passar nenhuma informação. Uma liberdade religiosa que infringe direitos, que viola o Estatuto da Criança e Adolescente, que viola a Constituição, a partir daí, eu acho que sim, cabe interferência das autoridades competentes, porque deixa de ser uma simples liberdade religiosa. A instituição está presente em mais de 70 países. Só aqui no Brasil, são 15 escolas e mais de 3.000 internos. A decisão da Justiça de mandar os alunos para casa e não aceitar novas matrículas foi comemorada. Preciso cortar o vínculo com essas pessoas, é preciso haver esse processo, mas ele é bem doloroso. Eu não sei se seguem efetivamente o Evangelho, mas que descumprem o ordenamento jurídico brasileiro, disso eu estou plenamente convencido.